Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos ter uma aula de Ciências e Matemática, uma aula interdisciplinar, 9 de junho, terça-feira. Hoje nós vamos estar falando, então, sobre os astros e a passagem do tempo. Você pode pegar lá o seu livro de ciências na página 128 até 130, ok? Vamos ler aqui, ó. Fenômenos cíclicos. São eventos que se repetem de tempos em tempos, o dia e a noite, né? As estações do ano, né? Os períodos de seca e de chuva. Esses são alguns exemplos de fenômenos cíclicos da natureza, ok, gente? Então, esses fenômenos que se repetem foi que levou o homem a entender, né, como marcar, como organizar a sua vida, né, em termos de tempo que se repete, dia, horas, semanas, meses, anos, ok? Então vamos lá. Por que será que o dia é dividido em horas? Você já pensou nisso? Para dividir o tempo apenas em dia e noite não é suficiente para que as pessoas consigam organizar sua rotina. O dia corresponde ao tempo aproximado em que a Terra demora para completar uma volta em torno de si mesma, né? Então a Terra leva 24 horas ali, né? Por isso que nós entendemos que o dia precisa ser dividido em horas, né? Durante esse movimento, parte da superfície da Terra está direcionada para o Sol, onde é o dia, e a outra parte não recebe luz solar, onde é a noite. Então aí já começa essa divisão, a curiosidade do homem. Então a primeira divisão do dia, em períodos menores conhecido, foi feita há mais de 3.000 anos pela civilização egípcias. Eles dividiram o tempo em um dia de 12 horas. Por quê? Porque eles usaram o famoso relógio solar Gnomon. Esse relógio, claro, ele só poderia ser utilizado durante o dia. Por isso que eles fizeram a divisão somente 12 horas, ok, gente? Porque os antigos egípcios, com o relógio solar, eles poderiam marcar as horas, desde o nascer do sol até o pôr do sol. À noite não teria como, ok? Então vamos entender aqui esse relógio aqui. Esse instrumento, Gnomon, ele é um instrumento composto por um ponteiro vertical que marca a altura do Sol a partir da sombra projetada sobre um plano ou um círculo horizontal, tá? Então ele usa o que? É um instrumento para indicar a hora do dia, não da noite, ok? 3.000 anos antes de Cristo. Anaximandro de Mileto, inventor do Gnomon. Veja aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, da sombra é que vai marcar, né, a ausência da luz. Por quê? Porque esse objeto aqui, ó, está fazendo a sombra na superfície plana que foi marcada aqui as horas. Então, se você marcar de hora em hora, você vai saber de hora em hora. Se você marcar, né, de minuto em minuto, você vai saber de minuto em minuto. Então ele fez aqui a divisão dele, ok? Princípios básicos do funcionamento do Gnomon. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: o Sol ele vai nascer aonde? Ele vai nascer no leste, ok? Ó, no leste. E o Sol vai se pôr aonde? No oeste. Isso aqui é importante você saber, certo? Para você marcar, se você for fazer o seu Gnomon no chão ou num prato de papelão, né? Você saber a posição que você vai colocar o seu relógio. Veja bem, então ao amanhecer a sombra estará bem longa.
Então o Sol que nasceu no leste, a sombra vai ser projetada, né, para o oeste. No final do dia vai ser o contrário, né? O Sol vai estar projetando aqui do oeste para o leste, então a sombra ela vai estar aqui, ó, sendo projetada para o leste, e aqui ela vai estar sendo projetada para o oeste, ok? Ao meio-dia a sombra estará ao seu tamanho mínimo, né? Aqui a sombra aqui, ao meio-dia, ok? Eu propus lá no final, né, e vou colocar no nosso grupo como fazer um gnomon, ok? Gnomon. Pessoal, vamos fazer algumas observações aqui sobre o gnomon e o movimento da Terra. Primeiro, o gnomon interpreta o movimento do Sol através do registro e comparação da variação das sombras. Então, conforme o Sol vai se movimentando do leste, certo, para o oeste, a sombra também vai se movimentando, né? E com isso nós temos então a variação do dia em horas e minutos, ok? Conhecimentos práticos nós vamos aprender com esse relógio. A orientação horária, né? Nós vamos ver por que o relógio, o ponteiro do relógio, ele gira, né, nessa direção, da esquerda para a direita, sentido horário. Por quê? Porque é o sentido que o Sol nasce e o Sol se põe. Esse é o movimento, na verdade, que a Terra faz em torno do Sol. Ok, gente? Esse é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Então, nós vamos entender que a duração do ano ela tem aproximadamente 365 dias, que o período início e término de cada estação do ano ele vai ocorrer mediante a essa repetição de tempos em tempos, né? Que nós estamos falando dos fenômenos cíclicos. Movimento diurno do Sol, a gente aprende isso com o relógio do Gnomon, também dos outros astros. É de leste para oeste, já falei. Serviu como evidência da esfericidade da Terra. O que quer dizer isso aqui? Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, né, demonstra que a Terra é uma esfera, né? Não é uma esfera perfeita, igual a gente vê numa bola de futebol, mas é uma esfera. Contribuiu também para o helicentrismo, quer dizer que o Sol é o centro do universo. Essa é uma teoria, né, sobre o Sol. Gnomon, os relógios solares. Tem esse aqui que é vertical, né? Vertical. E tem esse aqui que é o horizontal, certo? Então vamos lá. Havia um problema em contar as horas por meio das sombras projetadas pelo Sol. O período de claro e de escuro de um dia varia com o passar do tempo, depende da região do planeta. Além disso, não era possível saber as horas durante a noite. Esse era o grande problema do Gnomon. Apenas quando foram feitos cálculos matemáticos para determinar quanto tempo durava um dia, é que se pode determinar exatamente em quantas horas ele deveria ser dividido. E assim dividimos o dia em 24 horas, né? Então foram feitos esses cálculos para que pudesse dividir o dia em horas. As semanas e os meses, nós vamos entender aqui, ó, outra forma que as pessoas encontraram para contar e a passagem do tempo foi observar a mudança de aparência da Lua. Olha só a importância da mudança das fases da Lua, que a gente passou as 4 fases principais,
mas mostrando que não é só essas 4 fases. Cada dia a Lua tem um formato diferente. Então essa mudança é cíclica e gradual, mas 4 fases foram nomeadas. Um ciclo dura aproximadamente 9 dias. Então olha aqui, ó. Então esse ciclo, né, claro que varia de mês a mês, mas esse ciclo é que nos leva a entender a criação dos meses. E uma fase da Lua levou o homem a entender que levava 7 dias, né, uma semana, ok? A Lua cheia, ok? A Lua no quarto minguante, a Lua nova, que ela está praticamente aqui toda escura, e o quarto crescente. A gente já falou até sobre isso, mas a importância de cada fase mostra o quê? A duração de 7 dias, que é uma semana. E o ciclo completo nos mostra o quê? A criação dos meses. Né? Então levou o homem a entender, né, que levava 30 dias para se fazer essa fase, concluir essas 4 fases da Lua.